De onde viemos, para onde iremos e o que estamos fazendo aqui? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. O que nós iremos tratar nesse vídeo, ou o que eu quero tratar nesse vídeo com você, eu acredito que se você aplicar todo o entendimento e der atenção, vai somar muito em sua vida, porque em minha vida somou muito. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto, eu confesso que eu achei um pouco estranho, mas depois, com o tempo, procurei, eu quis compreender e eu vi que esse assunto não só estava na Bíblia, como era um assunto, eu vou usar o termo, a coluna principal da construção da história da humanidade, da salvação. Porque a compreensão deste assunto te dá mais confiança, te dá mais credibilidade, te dá mais autoestima, autovalorização. Então eu quero que você se aplique e entender sobre esse assunto, de onde nós viemos, quem somos nós, para onde nós vamos. Será que nós já existíamos antes da fundação do mundo? Então quero ver tudo isto com você a partir e através da luz da Bíblia, percorrendo toda a Bíblia, para que nós possamos estar assim entendendo com toda a clareza. Então vamos lá para a palavra de Deus. Aonde nós estávamos antes de nós se encontrarmos neste corpo físico e quem somos nós? Nós vivíamos em um estado de consciência aonde não conhecíamos fraqueza, aonde não conhecíamos dor, aonde não conhecíamos ameaça, não sabíamos o que era doenças, não sabíamos o que era limitações, porque nós estávamos ligados ao Pai, nós éramos um com o Pai. Porém, nós éramos uma consciência individualizada, aonde nós tínhamos consciência que nós fazia parte do plano eterno do Pai, mas nós tínhamos nossas próprias vontades. Aqui em Efésio, a partir do verso 4, por isso eu quero estar ponto a ponto com vocês à luz da Bíblia. Está aqui, ó, no capítulo 1, no verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível em amor. Então perceba que aqui está confirmando que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Estar aqui, ó, antes da fundação do mundo. Essa mesma descrição tem a respeito de Jesus. Então, nós existíamos antes da fundação do mundo, nós era uma consciência imortal, uma consciência poderosa, em plena comunhão com Deus. E quando foi que isto começou a mudar? Então nós vamos agora para Apocalipse, aqui no capítulo 12. É interessante nós já começarmos aqui do capítulo 1, porque aqui nesse capítulo está destrinchando, digamos assim, toda a história que se deu após a queda, a nossa história, a história da humanidade, a queda, o estado de queda e a restauração dessa queda. Então começamos assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Aqui eu vejo nós em estado original, nós estávamos exatamente com o Pai e nós tinha o sol debaixo dos nossos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a sua cauda levou após si, preste atenção, a terça parte das estrelas do céu. A Bíblia, ela tem um linguajar figurativo, e dentre esses linguajares figurativos tem o das estrelas, que sempre que fala de estrela, está apontando para anjos, seres divinos. Então veja só, a sua cauda
a cauda do dragão, que tinha 10 cabeças, que tinha diademas. Com a sua cauda, algumas versões falam arrastou, aqui fala levou após si a terça parte das estrelas do céu. Todos os estudiosos da Bíblia admitem e concordam sobre esse ponto, que os anjos caídos corresponde à terça parte dos anjos caídos, que foram esses anjos, após caídos, que se tornaram demônio. Então, veja só, observe isso aqui para que você possa entender que, logo aqui depois, no verso 7, a gente vai complementar esse raciocínio. A sua cauda, ou seu rabo, após si, levou até essa parte, arrastou das estrelas do céu. O que nós iremos entender aqui? Essa expressão arrastou é o mesmo que seduziu, contaminou, ou seja, todas essas estrelas estavam com o Pai, todos nós éramos consciência ilimitável, imortal, em nossos corpos glorificados que é exatamente todos aqueles que após crer no Senhor Jesus, tem como recompensa receber de volta esses corpos glorificados. Então, todos esses, citado aqui a terça parte, era essas estrelas, seres celestiais, imortais, que não conheciam fraqueza, mas eles, de certa forma, foram induzidos, foram contaminados, que por isso foram arrastados. Eu quero que você observe bem essa expressão, porque essa expressão de arrastado ou levado, em algumas versões fala que o dragão com sua cauda arrastou, levou, que dá no mesmo. Agora vamos comparar essa expressão com essa aqui do verso 7. Ó. Houve batalha no céu, observe, houve batalha no céu, briga. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Veja só, aquele dragão que tinha 7 cabeças, que a Bíblia assegura que se trata do diabo, Satanás, ele estava lutando e junto com eles, do mesmo lado dele, tinha os seus anjos. E com quem que esses anjos, que é o mesmo que estrelas, estavam lutando? Obviamente, esses anjos estavam lutando com outros anjos. Veja o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja só. Esses anjos, que correspondem à terceira parte, que estavam lutando, são os mesmos que, logo aqui no verso 4, foram arrastados pela cauda, porque, de certa forma, se envolveram com a contaminação de Satanás. Todos nós sabemos que Satanás quis usurpar o trono de Deus. Então ele começou a pregoar, ele começou a apontar injustiça para com Deus, em Deus. Então, aqueles foram essa injustiça apontado contra o caráter de Deus, Deus que é perfeito, que é o mesmo que contaminar. E com essa contaminação, a terceira parte foram arrastadas. Segundo aqui, Apocalipse 12, do verso 4. Já aqui no verso 7, está falando da batalha, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, ou seja, não teve mais lugar no céu. Agora vamos lá, o verso 9. E foi precipitado, algumas versões falam, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado ou expulso para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. São essa terceira parte que foram contaminados, que foram lançados com Satanás.
O que eu quero que você observe aqui nessa passagem, que essa passagem está falando de guerra, de briga. A terceira parte, que corresponde a 30% dos anjos, estavam guerreando. Com quem esses anjos estavam guerreando? Esses anjos estavam guerreando com os anjos que ficaram do lado de Deus, que não se rebelaram contra Deus, que defenderam a causa de Deus. E esses anjos, que a Bíblia fala, e Miguel, juntamente com os anjos, Miguel é um líder e Satanás é outro líder. Miguel é um cabeça. Então, Miguel liderando os anjos que não se corromperam, que não aceitaram a acusação contra o Deus vivo, Deus perfeito, que não se contaminaram, foram esses anjos que guerrearam contra os anjos de Satanás, que corresponde à terceira parte. O que se vê aqui é que, de um lado estavam aqueles anjos que assumidamente aceitaram Satanás como seu líder, que aceitaram Satanás como o seu pai, e todos que seguem o caminho da mentira, o caminho do engano, têm como pai Satanás. Então os anjos que aceitaram o argumento de Satanás, que teve Satanás como seu líder, se levantaram contra Deus. E quem era o líder do exército que representava o exército santo de Deus que não se corromperam? Miguel. Então o que se vê aqui, o que se entende, é que houve um grupo, no caso o terceiro grupo, que não se levantaram totalmente contra o Senhor, não se rebelaram totalmente contra o Senhor, mas eles também não ficaram totalmente do lado de Deus. É mais ou menos ficar no meio termo. Meio termo que o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, disse: vocês precisam ser quente ou frio. Porque pelo fato de vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, apontando assim que esse meio termo não agrada a Deus, o que é óbvio, é o chamado ficar em cima do muro. Então dá para entender que foi esse grupo que ficou em cima do muro, que ficou no meio termo, que depois se deram conta da bobagem que fizeram, que pediram permissão a Deus, por alguma maneira pediram permissão a Deus, e Deus deu como oportunidade a nossa descida para este mundo, para estarmos neste corpo, como uma forma de penalidade, mas ao mesmo tempo não totalmente condenado, porque o que se vê é que os anjos rebeldes que foram expulsos do céu, que desceram para a terra, não há espaço para arrependimento. Então, enquanto que aqueles que não se rebelaram, a esses foram dado o direito do arrependimento. Observe claramente que a promessa para aqueles que vencer nesse corpo é receber novamente um corpo glorificado como era. O Senhor Jesus, na oração de João 17, ele disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, ensinando as tuas verdades, pregando a tua palavra. A glória, agora, Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Nós vimos em Efésios 1, verso 4, que Deus já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Porque quando houve o arrependimento, quando houve a manifestação do arrependimento, já foi predestinado. Então essa predestinação é, na medida em que alguém chegar à consciência que o Senhor Jesus é o Salvador, e ao crer e ao aceitar o Salvador, então ao chegar a esse ponto está determinado, está predeterminado a salvação. É assim mais ou menos como você pega um avião, aquele avião está predeterminado a chegar em tal cidade. Então, se você entrou no avião, se você não ficou no meio do caminho, você vai chegar na cidade, porque o avião já está programado para aquela cidade. Então, se você chegou até Cristo, confessou o Senhor Jesus, está predestinado à salvação, mas não predestinado de manipulação, como se nós fôssemos marionetes. Pedimos a oportunidade, a nós foi dada essa oportunidade,
E foi aí que nós viemos para esse mundo, para essa terra, e aí a história do mundo se conta a partir daí. Então, a história da humanidade, da criação do nosso mundo, do mundo físico, se começou a partir daí. Mas nós já existíamos antes desse princípio, antes desse começo. Por isso, essas expressões, antes da fundação do mundo. E a partir daí, desse registro de Apocalipse, você encontra em toda a Bíblia história similar. História que o representa. História que conta essa primeira história. E você vai encontrar uma dessas histórias, que é a mais conhecida, exatamente no Gênesis. Então, o Gênesis foi aonde Satanás usou a mesma tática que usou com os anjos. Agora já o homem em um corpo físico, como a Bíblia chama, um corpo de carne e sangue. E ele, Satanás, usou a mesma tática, e Adão também foi contaminado, digamos assim. Ele acreditou quando Deus disse para ele que não podia comer da árvore, e a causa era boa, da árvore da ciência do bem e do mal, e a causa era boa, era nobre, era justa. Ele, Satanás, chegou para o mesmo Adão e disse o contrário. Disse, não, na verdade é que Deus está te ocultando algumas verdades, e na verdade ele está te enganando, porque o que ele não quer é que vocês sejam semelhantes a ele. Então veja que nessa colocação Satanás está colocando o caráter de Deus em dúvida. Está dizendo, vocês estão sendo enganados. Na verdade, Deus é muito egoísta e muito ciumento, e ele não quer que alguém tenha a mesma força que ele tem, o mesmo poder que ele tem, seja igual a ele. Então, isto também fez com que Adão caísse nesse conto, acreditasse, de certa forma, dando a entender que foi assim também que Satanás usou essa mesma tática. E uma vez que Adão o ouviu e creu, foi aí que ele também foi tirado. No caso de Adão, Adão não saiu, porque quem saiu? A decisão dele. Ele foi tirado, ele foi, na verdade, expulso do paraíso. E mais uma vez, quando a Bíblia fala, no caso de Satanás, no caso de Adão, que Adão foi expulso, não é que Deus se vingou, não é que Deus é um Deus egoísta, é um Deus sentimental, um Deus que se vinga, não. Deus é o preservador da vida. Preservador da vida. Se Adão, com sua imperfeição, com sua contaminação, permanecesse no paraíso que era um lugar preservado para os humanos, exatamente para dar a oportunidade para aqueles que quisessem retornar ou voltar, ou que eles se arrependessem. Então, sendo o único lugar referencial, o único lugar onde tinha uma essência boa, se Adão tivesse ficado naquele paraíso, o paraíso seria contaminado, seria extinto, e aí não teria a menor chance, a menor condições de existir um ser humano que inclinasse para o bem. Não existia uma essência boa. Que obviamente, se Satanás tivesse ficado também no céu, o céu seria todo bagunçado, todo entrado em desordem, não seria um céu de paz e saúde, não seria um céu correto, justo, perfeito. Como é que a gente entende isso? Olha o mundo. O mundo em que a Bíblia fala que Satanás desceu para esse mundo, um mundo que Adão, ao sair do paraíso, veio para esse mundo. Então, olha o resultado, dando a entender claramente que se ele, Satanás, com seus anjos, anjos que foram caídos, anjos rebeldes, tivesse ficado no céu, teria transformado o céu nessa desordem total. Se Adão tivesse ficado no paraíso, Adão, o mundo, o paraíso seria também uma desordem. Então, aquilo que aconteceu no paraíso é uma réplica ou similar ao que aconteceu no céu. Então, estamos percorrendo assim, procurando identificar essa questão que nós já existíamos
antes da fundação do mundo, concernente, nós já existíamos antes da fundação do mundo, a Bíblia afirma categoricamente. Pois bem, então, uma vez que nós éramos anjos, seres celestiais, nossos corpos não conheciam fraqueza, nossos corpos, nossa mente não conhecia engano, mentira, nós não sabíamos o que era dor, não sabíamos o que era sofrimento, nós era uma personalidade, mas nós era da mesma espécie de Deus, apenas em poder menor. E os anjos têm corpos celestiais, como Satanás também tinha, e todos os anjos tinham. Mas aquele grupo que foi arrastado, que dá para entender que, de certa forma, eles acreditaram, de certa forma, Satanás, por isso foi tirado do céu para preservar, assim como Adão foi tirado do paraíso também para a preservação. Aonde existe um registro que possa ligar que esse grupo foi o grupo que se arrependeu, que foi esse grupo que foi dado o direito de voltar, de se retornar à comunhão perdida, à glória perdida. E esse grupo somos nós, que recebemos o que a Bíblia chama carne e sangue. Aonde existe na Bíblia? Como a própria palavra de Deus fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Jesus falou como um tesouro escondido. Mesmo não existindo diretamente um único versículo que fale, mas você, ao ler, ao se debruçar na palavra, você entenderá que há muitas parábolas, há muitas histórias dentro da própria Bíblia, mesmo que as histórias tenham sido histórias reais, mas são histórias que são réplica, que representam alguns eventos. Então, neste caso deste retorno, desse grupo que se arrependeu, que quis retornar, nós encontramos isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, de certa forma, ele se encantou com as histórias que se falava do mundo. E o registro é que esse filho chegou até o pai e pediu parte da sua herança. E o pai o reconheceu, o pai o deu, porque esse é o papel do pai. E o filho pródigo, ao pegar a sua herança, foi para uma terra distante. Deixou o céu e veio parar na baixa terra. E o filho pródigo, ao se encontrar longe do pai, separado do pai, em um mundo desonesto, pessoas injustas, quando as dores vieram, a Bíblia registra que ele chegou a desejar a comida dos porcos. Foi ali que ele tomou iniciativa e disse: olha, até os empregados do meu pai, nesse caso, ele usou a analogia dos anjos, os guardiões do céu, eles comem melhor do que eu, que sou filho. Não vou retornar para o pai e vou chegar até o pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então, essa parábola é uma analogia que denuncia, que mostra o que aconteceu. Nós, se cantamos com o mundo, pedimos a Deus essa oportunidade. O Pai, que é bondoso, que é misericordioso, nos deu essa oportunidade. E foi aí que nós decidimos e escolhemos, para termos essa nova oportunidade, vir para esse mundo, receber um corpo totalmente diferente, um corpo frágil, um corpo limitado, como se fosse uma espécie de cadeia, até porque nós tinha algo agora a provar. Provar o quê? Provar o nosso arrependimento. Porque se o Pai simplesmente nos aceitasse com o corpo glorificado, nós não tínhamos aprendido a lição. E se nós se rebelássemos, nós éramos poderosos, porque nossos corpos eram poderosos. Então, assim sendo, a condição é que nós viéssemos para esse corpo físico limitado e provasse o quê? Que nós de fato nos arrependemos. E é aí que o Pai deu o Senhor Jesus, do qual já nos predestinou. Se nós chegarmos até Jesus, nós reconhecemos que o Senhor Jesus. Então, observe essa expressão: o Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. Observe que se nós fosse conciliado a primeira vez, não teria essa reconciliação. O Senhor Jesus nos redimiu. Só existe essa expressão redimiu porque já tinha sido uma vez, ou seja, nós éramos filhos, estava conectado,
admitido à glória, fomos tirados, agora fomos readmitido, redimido, religado. O propósito, a palavra, a origem da religião é exatamente religar, a religação. Então, a Bíblia afirma que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória do Pai. Destituído, ou seja, tirado. Nós estávamos lá, fomos tirados. E o que é que o Senhor Jesus fez? Nos religou, nos redimiu, nos devolveu a glória que nós tínhamos perdido antes. Tanto é que todos aqueles que vencerem, que passaram por essa prova e provar que de fato o seu arrependimento é genuíno, o que vai acontecer? Qual é o prêmio dele? Eles receberão, todos nós receberemos, um corpo glorificado que era o que nós já tínhamos antes. Então, você vê que todas as pontas se encontram, se fecham, de haver uma conexão com essa ideia, nessa linha, que nós éramos divinos, toda a palavra mostra que nós éramos divinos, perdemos esse privilégio, essa honra, essa glória, fomos enviados para este mundo, recebemos carne, sangue, corpo limitado, e agora nós temos que provar que nós somos dignos de ser readmitido, redimido, recolocado, não é? Então, nós somos tirados da glória. Segundo Romanos capítulo 6, verso 3, todos nós pecamos, somos destituídos da glória de Deus. O Senhor Jesus, na oração de João 17, ele diz: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Há um detalhe muito importante, no caso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não pecou, ele não teve nenhuma culpa, mas ele decidiu vir para esse mundo tão somente com o propósito de nos salvar. Nós pecamos, mas viemos para pedimos a oportunidade para ser readmitido na glória do Pai. Enquanto que o Senhor Jesus não pecou. Ele foi o único dos que nasceram que não pecou. Ele não pecou lá e nem pecou aqui. Nós pecamos lá e nós pecamos aqui. Mas nós ao se arrependermos e lutarmos contra o pecado, a nós é dado essa honra de ser readmitido na glória. Então vamos lá para a Bíblia. E aqui em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 7, a gente vai encontrar mais detalhes a respeito desse envio de Jesus, a respeito do Senhor Jesus também, por amor de nós viemos para esse mundo porque nós falhamos, porque nós pecamos, porque nós, de certa forma, não demos totalmente ouvido ao Pai, de certa forma, fomos contaminados pelas mentiras, pelo engano de Satanás, enquanto que Jesus, ele veio unicamente porque nos amou, unicamente para nos salvarmos. Por isso, ele é o único meio pelo qual o homem será salvo, porque ele não pecou, ele também tinha o seu corpo glorificado como o próprio Deus. Ele foi o primogênito, o primeiro depois de Deus, aquele que tem mais poder depois de Deus. E ele veio e o registro está assim: tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que foram feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Olha aí, ó. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Veja, por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Olha aqui, ó. Esse foi o propósito da morte de Cristo. E consagrar-se pelas aflições do príncipe da salvação deles, porque assim o que santificou, aqui o verso 11, aqui, ó. Porque assim o que santifica, que no caso foi Jesus, como os que são santificados,
todos são de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Observe que tanto nós como Jesus viemos do mesmo lugar, somos filhos do mesmo Pai. Tínhamos corpos semelhantes, apenas o Senhor Jesus sempre teve mais poder, mais honra, mais glória do que nós, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, veja só, irmãos, cantá-lo-ei, louvor no meio da congregação. E outra vez porei neles a confiança, e outra vez eis aqui a mim os filhos que tu me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte aniquilasse aqui, ó, o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, verso 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estávamos por toda a vida sujeito à escravidão. Então veja só, o Senhor Jesus, para nos salvarmos, ele se fez homem, e como homem, ele também aceitou, olha quanto amor, veja quanto ele nos amou, ele aceitou a condição de se tornar, assim como nós, de carne e sangue. Essa colocação de estado de carne e sangue está apontando que esta não é a origem de Jesus e não é a nossa origem. Nós estamos nessa condição de carne e sangue, porque nós pecamos, estamos aqui para provar nossa obediência, que somos dignos de receber novamente o corpo glorificado. E nós provamos isso quando nós cremos no Senhor Jesus, enquanto que o Senhor Jesus também aceitou essa condição de carne e sangue, não para salvar a ele próprio, mas para salvar a nós. Por quê? Porque todos nós estávamos apavorados, estávamos com medo. Com medo de quê? Com medo da morte, porque é este o fim. Lá no Apocalipse você vê claramente que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, o seu fim vai ser exatamente a cadeia eterna, a morte eterna. E mais uma vez, não é Deus se vingando de alguém, é para a preservação da vida. Aqui em Isaías, capítulo 6, o verso 8, você encontra o registro deste envio. Está aqui, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-te, envia a mim. Então este é o registro em que o Senhor Jesus, ele foi enviado para nos redimir, para que nós pudéssemos ser readmitidos, restaurado a nossa posição antes perdida. E agora nós queremos mostrar o nosso erro na história de Jó. O livro de Jó é um livro muito revelador, muito inspirador. O livro de Jó não é apenas um livro poético. É claro que, acredito eu, que a história de Jó aconteceu de fato, a história de um homem, mas foi usada essa história para deixarmos assim o registro, o que aconteceu antes da fundação do mundo e qual foi a nossa posição, que foi semelhante à posição de Jó. Então, a princípio, você vê, ainda no capítulo 1, o registro em que está registrado que vieram um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Aí você volta para Apocalipse, você vê a descrição que houve guerra, houve briga entre os anjos de Satanás contra os anjos de Deus, contra os anjos de Miguel. Então, no caso de Jó, veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E o que aconteceu? Jó não veio.
Jó faltou. Então, esse meio termo, essa omissão, corresponde a ser morno, nem frio e nem quente. Nem se rebelou, mas também não se apresentou. Então, ali na história de Jó, foi aonde entrou a acusação contra Jó, que dá para entender que foi o que resultou, nós fomos contaminados, fomos arrastados pela cauda do dragão, que foi, ele fez uma acusação, que de fato era verídica, que foi no caso de Jó, também no nosso caso. Então você vê esse registro no tocante à omissão de Jó, ele não veio se apresentar no capítulo 1, como também no capítulo 2, começa o capítulo 2 repetindo a mesma cena, dando a entender que a mesma situação aconteceu duas vezes. Lá, quando nós estávamos ainda no céu, com nossos corpos glorificados, como também no Éden. Recebemos a oportunidade e nós fomos introduzidos ali no Éden e, mais uma vez, falhamos, pecamos. Obviamente, Adão não se rebelou totalmente contra Deus. Mas ele ouviu a Satanás. Ele questionou o caráter de Deus. Então você vê a segunda vez no caso de Jó. Veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Jó não veio. Cadê Jó? Tem visto meu servo Jó? Só se faz essa pergunta quando o perguntado não está presente. Então se vê aqui que esta foi a omissão de todos aqueles, todos nós, na verdade, que estamos hoje aqui, antes de nós estarmos nesse corpo, foi esse o nosso erro. Nós não nos apresentamos para defender a causa de Deus. Nós ficamos neutro. E a omissão também é pecado. A própria palavra de Deus diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, isso é pecado. E o interessante é que essa mesma passagem aconteceu duas vezes. Nós estamos aqui no capítulo 1, verso 6. Agora vamos aqui para o capítulo 2. Deixa eu ir para o capítulo 2 de Jó. Observa aqui, ó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, essa apresentação foi para acusar, depois que ele foi condenado, e o seu castigo era descer do céu à terra, ele nos acusou. E aqueles que não chegaram diante deles, diante do Senhor, que foi o caso de Jó, mas Jó está, a figura do que aconteceu na pré-história, antes de nós estarmos nesse corpo, foi o que aconteceu conosco. Por isso, aqui em Apocalipse 12, após ser lançado o diabo para a terra, houve a festa no céu, porque ele foi lançado, foi tirado e foi derrubado o acusador dos irmãos. Que irmãos? Do céu. Porque hoje, em nossos dias atuais, ele nos acusa ainda. Então, essa acusação, como está escrito aqui em Apocalipse, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, está aqui Miguel, contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, são dois grupos, dois líderes, dois grupos, mas não prevaleceram, o seu lugar se achou, não mais se achou o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado para a terra ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Está aqui, ó, dia, acusava aqui, ó, dia e noite. Então, essa acusação aqui se deu primeiro no céu. Aqui é apenas uma repetição, porque nós estamos tendo aqui a oportunidade que nós perdemos lá. Por isso, se nós perdermos essa oportunidade em um corpo físico, não há mais espaço para a salvação, não há mais espaço para o arrependimento, não há mais espaço para o perdão. Então, essa acusação aqui foi o que Satanás fez lá, que foi exatamente a que se fez em Jó. Devemos entender isso. E você vê ainda também, no caso de Jó, na história de Jó, aonde está o registro
que Jó já existia antes da fundação do mundo. Ele, Jó, já era vivo antes da fundação do mundo. E você vê ali no registro de anjos, estrelas. É necessário que nós entendamos que no linguajar da Bíblia, muitas vezes, quando a Bíblia se refere a estrelas, está se referindo a anjos, a seres que têm seus corpos glorificados. Corpos glorificados que todos nós tínhamos antes de estar nesse corpo com carne e sangue. Então você vê a descrição que as estrelas, você vê a descrição em Jó, que as estrelas estavam cantando alegremente na construção do mundo. E mais uma vez, Jó não estava ali. Você vê claramente quando Deus fala: aonde tu estava quando as estrelas alegremente estavam cantando? Então essa descrição de estrela, quando você encontrar na Bíblia, está apontando para seres celestiais, que está também apontando para anjo. Ainda falando de estrela, quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa você vê em dois níveis. Uma delas é: Abraão, olha para as estrelas do céu. Os teus filhos serão tanto quanto as estrelas do céu. Dando a entender claramente que a partir através da fé de Abraão, do modelo da fé de Abraão, que se daria o direito e a oportunidade de novamente homens naturais, de corpos naturais de sangue e carne, serem transformados novamente em seres celestiais, estrelas do céu, corpos glorificados. Que foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer: redimir, religar. Porque essa palavra, essa colocação de re, é porque já tinha tido essa mesma posição anterior. Então, nós fomos destituídos da glória de Deus quando tínhamos nossos corpos glorificados. E o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, ele nos redimiu. Todos nós pecamos e fomos destituídos, tirados da glória. E a partir através do Senhor Jesus, nós fomos readmitidos. Só se usa essa palavra re, porque já tinha tido a mesma posição antes. Então você vê no caso da promessa dirigida a Abraão, que se dá essa oportunidade, nós sabemos que a promessa principal do cristianismo é voltarmos a ter um corpo glorificado. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar com o corpo glorificado, com o seu corpo em glória, nós, os que estivermos vivos, como também se estivermos mortos, recebemos os nossos corpos glorificados. Como o corpo dele é, os nossos corpos também será neste mundo, porque aí é onde, no plano maravilhoso de Deus, o plano é de implantar o reino dele neste mundo, a partir de Jerusalém, aonde Jesus com o corpo glorificado e os santos, os que tiveram também os corpos glorificados, com poder e grande glória, irá colocar esse mundo em ordem. Então se percebe esse meio termo, que a história se repete. Os anjos caíram porque ficaram meio termo. Jó recebeu uma oportunidade. Exatamente, ele não se rebelou contra Deus. Ele era um homem de Deus, mas onde ele estava quando os filhos de Deus vieram se apresentar? Assim, quando os anjos foram convocados por Miguel para entrar em batalha, para defender a ordem, para defender a vida, para a preservação da história da humanidade, muitos não vieram. Então essa mesma história está se repetindo agora, nesse exato momento. E, obviamente, quando houver a briga que novamente irá acontecer, a guerra do Armagedon, obviamente essas pessoas de corpos naturais, eles serão os mais afetados. Então, entendendo tudo isso, agora vamos lá para a Bíblia, para que nós possamos nos aprofundarmos mais à luz da Bíblia sobre essa questão de Jó, como também a questão que nós resistíamos, assim como Jó, antes da fundação do mundo. Vamos dar atenção aqui no verso 4, Jó 38, verso 4. Presta atenção nisso aqui, ó. Onde estava tu
quando eu fundava a terra, essa posição que Deus tomou diante de Jó, porque Jó tinha acusado a Deus, atribuindo a Deus o sofrimento que ele estava sofrendo, sendo que a Bíblia fala muito claro, saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. Porém, Jó estava acusando a Deus. Ou seja, Jó estava cometendo o mesmo erro que ele mesmo tinha cometido do outro lado. O mesmo Satanás que envenenou ele lá contra Deus, estava envenenando aqui. Então Deus começa perguntando, onde tu estava quando fundaste a terra? Faz-me saber se tu és inteligente. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, tu não estava lá. Agora veja aqui no verso 21. Observa aqui. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Então aqui está afirmando, Deus aqui não está brincando com Jó, sendo sarcástico com Jó, isso não faz parte da natureza de Deus. Aqui está claro a confirmação que Jó e todos nós que estamos hoje já existíamos antes da fundação do mundo. Se você tem interesse por esse assunto, já se inscreva em nosso canal se você ainda não era inscrito. E ao se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário também. Clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.